Tenho uma dúvida sobre as músicas do Cartola, um músico brasileiro que eu adoro muito. Ao cantar as músicas dele, percebe que ele usava o pronome tu na letra muito mais do que você. Como ele era carioca, eu não entendo porque o lírico nas músicas dele usava tu com mais frequência. Speaking Brazilian Podcast, episódio 14, take 1. Olá, eu sou a Virgínia. E eu sou o Robbie. Bem-vindos ao Speaking Brazilian Podcast. Neste podcast, você vai ouvir conversas autênticas em português brasileiro. Eu sou Virgínia, sua professora brasileira, e estou aqui com o Robbie. Oi, Robbie. Oi, gente. Sobre o que vamos falar hoje, Robbie? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes tu e você em música e sobre preposições. Sim, mas antes de começarmos, gostaria de lembrar que nós oferecemos a transcrição deste episódio para que você possa ouvir e ler ao mesmo tempo. Esse exercício vai ajudá-lo a desenvolver sua compreensão oral e ampliar seu vocabulário. Para baixar a transcrição, use o link que está na descrição deste episódio ou visite nosso site speakingbrasilian.com/podcast, speakingbrasilian.com/podcast. Isso, e nesse mesmo lugar você pode nos enviar perguntas para a gente responder nos próximos episódios. Sim, e falando em perguntas, vamos passar para a nossa primeira pergunta. Vamos lá? Vamos, tô animado para essa primeira pergunta. Eu também. Oi, Virginia, é Robbie. Meu nome é Yunso, sou coreano e músico. Tenho uma dúvida sobre as músicas do Cartola, um músico brasileiro que eu adoro muito. Ao cantar as músicas dele, percebe que ele usava o pronome tu na letra muito mais do que você. Como ele era carioca, eu não entendo porque o lírico nas músicas dele usava tu com mais frequência. Obrigado. Essa é uma ótima pergunta, né, Robbie? Essa é uma boa pergunta. Tem uma coisa que ele fala que eu não sei se todo mundo vai perceber, porque eu também não entendi na primeira vez que eu ouvi. Você entendeu imediatamente. Que ele fala que o eu lírico Sim. do Cartola, como é que ele fala? O eu Que lírico. você. Como ele era carioca, eu não entendo porque o lírico nas músicas dele Porque o eu lírico nas músicas dele, né? Entendi. É o eu lírico, é o eu poético dele, né? Exato. Entendi. Acho que antes da gente responder a pergunta, seria legal explicar para vocês quem foi Cartola. Você pode falar um pouquinho sobre o Cartola, Robbie? Posso. O Cartola, ele foi um músico carioca, nascido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1908. Ele foi um músico muito importante para o samba, para as escolas de samba. Ele fundou a segunda escola de samba do Rio de Janeiro, a Mangueira, com mais alguns amigos, colegas lá do Morro da Mangueira, também músicos. E ele foi super importante. É um cara que eu adoro, que eu admiro muito. E ele viveu a vida, eu acho que ele era daqueles boêmios, malandros originais, sabe? Ele saiu da escola cedo, ainda jovem, e queria tocar música. O pai dele era músico, o pai dele tocava cavaquinho e violão, eu acho. Então, o pai dele ensinou ele a tocar cavaquinho, mas queria que ele estudasse. Ele não quis estudar, ele foi fazer samba e viver a vida nos bares à noite. E ele teve muitas dificuldades com isso, na verdade, porque ele bebia muito, fazia muita festa, mas ele também trabalhava muito. Então, ele era um típico músico de samba do que a gente imagina, do nosso imaginário coletivo daquela época. Mas ele foi o fundador de todo o movimento, um dos fundadores de todo o movimento de samba e escolas de samba no Rio de Janeiro. Que legal, e as músicas dele são incríveis. Yeah. E esse é o nosso assunto de hoje, a pergunta do... Yunsuk. Yunsuk. É sobre o uso dos pronomes tu e você nas músicas do Cartola. Você estava pesquisando, vendo entrevistas antigas do Cartola. O que você encontrou, Robbie? É interessante porque naquela época, imagina, 1908, quando ele nasceu, ele começou a fazer samba
em 1920 alguma coisa, final de 1920, início de 1930. Então, ele ainda estava muito fresco, né? Logo depois do final do Império no Brasil. Então, tinha muita influência do português de Portugal. A corte esteve no Brasil até há pouco tempo antes dele nascer. Então, ele tem muita influência, né, da linguagem que era falada na época. Foi muito interessante voltar a pesquisar e ouvir músicas e entrevistas do Cartola para ver como é que ele usava o tu e o você, né? E o que eu percebi é que ele usa o tu e o você com muita frequência. Né? No Rio de Janeiro se usava, e se usa até hoje, o tu e o você, né? Muito. O que é interessante com o Cartola é que ele usava o tu e o você, cada um na sua conjugação descrita, né, pela norma culta. Então, o tu ele usava com a conjugação na segunda pessoa do singular e o você com a conjugação na terceira pessoa do singular. E eu acho muito interessante que nas músicas dele, ele realmente, como o Yoon-suk falou, ele usa o tu e a conjugação na segunda pessoa, que hoje em dia soa formal para ouvidos brasileiros, mas naquela época provavelmente não soava formal, era mais comum porque o Cartola nasceu em 1908. 1908. Isso. Menos de 20 anos depois do final do Império no Brasil. Então, no Rio de Janeiro se falava uma língua ainda com muita influência, né, dos portugueses. Então, isso deve ter influenciado a música dele, a arte dele, a língua falada no Rio. Vamos ouvir o trecho que você encontrou da entrevista com Cartola? Vamos. Eu tenho um comentário sobre isso também, que ele... Além disso, ele disse que, em uma entrevista, que ele lia muita poesia quando era mais jovem. E a poesia também tem essa coisa mais lírica. E outro fato é que outros músicos da mesma época faziam a mesma coisa. Falavam, tu és, né? Estrela majestosa. Então, tem essa... Acho que tem várias coisas que fazem ele usar muito o tu com essa conjugação na segunda pessoa do singular. Vamos ouvir uma entrevista, porque assim, a gente tem... músicas, onde as músicas ele usava muito mais o tu és, né? Mas nessa entrevista, ele usa o você. Tá, vamos ver. Vamos ouvir. Isto. Tudo que a gente faz na vida por gosto vale a pena. Né? Tudo que você tem vontade de fazer, que quer fazer, e que você consegue fazer, vale a pena. Então, tudo que você, né? Tudo que você e você consegue fazer, vale a pena. Tudo que você tem vontade de fazer, vale a pena. Ele usa esse ser e você. E eu acho que também tem uma coisa que até hoje em Portugal é assim, usa-se você de maneira formal e o tu de maneira informal para falar com as pessoas que você conhece. No Brasil não é assim. No Brasil a gente usa tu e você intercambiavelmente, né? Eu acho que tem uma pequena diferença regional no Brasil com relação a isso, Verdade. O que é muito interessante. Então, para mim, na minha opinião, no meu uso, você e tu são igualmente informais. Eu uso você com você, né, Rob? Nós exato, somos casados. É verdade. E nós usamos o você um com o outro, com a nossa família. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que eles usam o você de uma maneira um pouco mais formal e o tu de uma maneira mais informal, mas isso é algo regional, isso não se aplica a todo o Brasil, depende. No início do samba, quando eles queriam que o samba se expandisse, entrasse, o Cartola tem uma música, inclusive, sobre o samba ir para o municipal, né, para o teatro municipal, que é sair da favela e ir para o teatro municipal, ou seja, ser aceito pela sociedade, eles usavam a linguagem mais formal, mais como a gramática, como ditava e mais como as outras pessoas falavam. Mas nessa época tinha também, eu sei que as pessoas tinham um português muito mais informal. O samba era uma música que veio das pessoas pobres, normalmente negras. Então, eles no dia a dia existem registros de que eles tinham uma linguagem mais informal, o que os puristas diriam, é uma linguagem incorreta, segundo a gramática, né, segundo as normas. Mas assim que o samba começou a ser aceito, essa linguagem mais informal começou a entrar e a voltar
a entrar de volta no samba, Aham. né? E espalhar. Tem um trecho de uma música do Noel Rosa, Uhum. que ele começa o Noel Rosa, ele morreu muito cedo. Uhum. Ele morreu com 27 anos, 20 e poucos anos. Uhum. E ele era da mesma geração ali do Cartola, eram muito Uhum. amigos. E aí o Noel Rosa tem esse trecho que ele fala. Antes na música ele fala: comigo tu podes viver bem, pois aonde um passa fome, dois pode passar também. Aí já começa, ó, dois pode passar também, sabe? Ele começa a colocar. E tem um momento que ele diz: mulata, tu tem que te preparar. A conjugação aqui do tu seria tu tens que te preparar, mas ele Sim. já está começando a colocar essas variações da língua. E ele é da mesma época do Cartola. Da mesma época, eles eram amigos, faziam festas juntos. Olha que interessante. É. Então a gente vê um registro de algo que acontece ainda hoje, né? Que o tu é muito, muito usado no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, mas a conjugação que as pessoas usam é mais simples. As pessoas usam a conjugação na terceira pessoa, que é a mesma do você, ele, ela, né? Tu tem, tu vai, porque é mais fácil do que pensar em uma outra conjugação. E esse registro daquela época, ou seja, a gente está falando de quase 100 anos atrás, já estava sendo, aos poucos, sendo usado dessa forma. Exato, exatamente. Muito interessante. Então, o que a gente tem hoje provavelmente começou naquela época, né? Hoje, bom, a resposta ao Yunsuk usava-se as duas coisas, tipo, é uma longa resposta, é o que a gente tem dado até agora, né? Sim. Mas eles usavam as duas formas. E é uma coisa muito complexa, porque tem coisas que a gente nem sabe, né? São suposições, como, por exemplo, o que eu falei, que eles usavam o tu para pessoas mais próximas e o você para pessoas que eles tinham que tratar com um pouco mais de distância e formalidade. Nós estamos falando muito do que a gente acha e observa, Exato. mas não tem como a gente saber, nós teríamos que fazer uma pesquisa mais profunda, né, linguística, para entender a língua que realmente era falada no Rio naquela época do Cartola. Eu vou ler um trechinho de uma música do Cartola, perfeito. Na qual ele usa realmente o pronome tu e a conjugação na segunda pessoa do singular. A música O Mundo é um Moinho. Essa música é incrível. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida. De cada amor, tu herdarás só o cinismo. Então, aqui é interessante que ele usou todas essas conjugações na segunda pessoa, né? Começaste, anuncias. Hoje em dia, como que as pessoas falariam de uma maneira natural, na oralidade, na língua falada? Seria tu mal começou, que seria a mesma conjugação do você, né? Tu começou, você começou, mas o Cartola falou aqui tu começaste, que é a conjugação na segunda pessoa. É verdade, é exatamente isso. E o que você acabou de falar é o que acontece mesmo no dia a dia, né? No Brasil, em muitos lugares. Não dá para generalizar, porque o Brasil é muito grande, muitos usos diferentes da língua, diversos. Mas é isso que, por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum. Né? Eu encontrei uma entrevista do Fábio Porchat, que é um humorista, e ele usa tu e você intercambiável, assim, ele escolhe tu e você sem uma regra. Ele coloca o que indiscriminadamente. Vier. Indiscriminadamente. Vamos ouvir? Vamos lá. A entrevista é sobre teorias da conspiração e como as pessoas se influenciam pelo que elas ouvem e leem nas redes sociais e WhatsApp, grupos de WhatsApp. Mas o exemplo é tu e você. Tá. Eu falo, cara, tu acha que você saberia? Tu acha que você saberia? Esse exemplo é muito bom. Imagina a mesma frase. Cara, tu acha que você saberia? Eu vou dar play de novo. Eu falo, cara, tu acha que você saberia? Cara, é muito engraçado. Tu acha que você saberia? Tu acha que você saberia? E aí antes ele estava falando tu nessa entrevista, depois ele fala você. Eu vou colocar a entrevista também na descrição do episódio. Boa, boa. Muito interessante. Porque a conjugação aqui, se a gente fosse usar a norma culta, seria tu achas? Exato.
né? Tu achas que tu saberias? Ou Isso. você acha que você saberia? É. E ele fala, tu acha que você saberia, né? Para mim, esse pequeno trecho do Porchat é um retrato de como muitos brasileiros falam hoje. Isso. E veja que ele é do Rio, né? Ele é do Rio, nascido O no Rio. Cartola e ele também são do todos Rio. do Rio. Só que o Porchat, essa entrevista é recente, É, né? de Não agora. não é do século passado. Não. Então, é muito interessante. Então, para responder também, continuando respondendo a sua pergunta, Yunsuk, no Rio de Janeiro se usa muito o pronome tu, na verdade, mas a conjugação é como o Porchat falou, a conjugação usada no dia a dia é mais informal, uma conjugação na terceira pessoa do singular, que é mais simples, e é assim que o tu é usado em boa parte do Brasil. É interessante que em algumas regiões do Brasil as pessoas ainda conjugam verbos com o pronome tu, assim como o Cartola conjugava lá naquela época, nas músicas dele. Eu sei que no Pará, muitas pessoas ainda usam a conjugação na segunda pessoa, né? Tu vais, tu tens. No sul do Brasil, usa-se muito o tu, mas a maioria das pessoas ainda usaria a conjugação simplificada na terceira pessoa. Mas algumas pessoas, quando querem ser mais formais, vão usar a conjugação na segunda pessoa. Hoje em dia, é interessante que essa conjugação que o Cartola usava soa mais formal, né? Exatamente. É exatamente isso. Então, só para finalizar, uma revisãozinha de gramática. Vamos lá. Comparando tu e você. A conjugação do você está na terceira pessoa do singular. O que isso quer dizer? É a mesma conjugação para os pronomes ele, ela, você e para a frase a gente, né? Então, ela vai, ele vai, a gente vai, você vai. E muitas pessoas vão também dizer tu vai. Mas a conjugação do tu, se você seguir a regra gramatical, a norma culta, seria tu vais. Mas hoje você vai ver tu vais e vai ver tu vai. Exato. Tu vai em todo lugar. Mais um exemplo com o verbo estudar. Você vai dizer você estuda, ela estuda, ele estuda, tu estuda. Mas se você for seguir a norma culta, tu estudas português, você estuda português. E no passado, é interessante, o passado, a conjugação seria ele estudou, ela estudou, você estudou, tu estudou, mas seguindo a norma culta seria tu estudaste. Mais complicado, por isso Bem que as mais. pessoas usam a conjugação na terceira pessoa, é mais simples, né? É a mesma para vários pronomes, então essa é a minha teoria, que as pessoas é uma simplificação da língua usar a conjugação na terceira pessoa com o pronome tu. Será que o português vai fazer como o inglês? No final vai virar só uma conjugação para todos os pronomes? Do, shall. Não, virar... Eu nem sei falar. Virar tudo eu falou, tu falou, ele falou, nós falou, eles falou, a gente falou. I spoke, you spoke. É tão mais simples a conjugação talvez do inglês. aconteça. Vamos descobrir, talvez. Talvez. Vamos ver o que acontece mais um século para frente. Nós já notamos muita diferença, né, de um século para cá. Muito. Então, a língua está sempre mudando, gente. E essa é uma das grandes mudanças no Brasil, é a simplificação de verbos, de conjugação de verbos com o pronome tu. Exato. É isso, Yunsuk. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais o porquê que o Cartola usava o pronome tu e a conjugação da segunda pessoa do singular com o pronome tu. Nós não somos historiadores da língua e historiadores de música, então nós temos o nosso ponto de vista aqui, as nossas percepções e conclusões. Espero que tenha ajudado. Eu vou colocar as músicas, bônus para a playlist. Eu vou colocar a música do Cartola, uma música do Cartola e uma música do Noel Rosa. Na nossa playlist na nossa playlist de músicas brasileiras. Sim, gente, essa playlist é tão legal. Se você não ouviu ainda a nossa playlist, você precisa ouvir, está na descrição deste episódio. E se você quiser aprender mais sobre esses pronomes, tu e você, de uma maneira mais detalhada, eu fiz um vídeo sobre esse assunto que está no outro canal. Vou colocar o link também na descrição deste podcast. Isso. Todas as coisas que nós mencionamos, esses trechos de entrevistas e músicas, vão estar todos ou na descrição ou na nossa playlist. Se for uma música, vai estar na playlist de músicas brasileiras.
Sim, é isso. Vamos passar para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Vamos. Oi, Virgínia. Sou Stacy, dos Estados Unidos. Eu quero entender mais sobre quando usar de e quando usar do ou da. Você pode me ajudar com isso? Obrigada. Claro, olá, Stacy. Obrigada pela sua pergunta. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Está no outro canal. Vou colocar o link na descrição deste episódio também para você estudar. E tem também um PDF com exercícios para você praticar um pouco. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. É uma dúvida que muitos alunos têm o tempo todo, como usar essas preposições. Preposições eu acho que são um dos assuntos mais complexos de línguas em geral, não só da língua portuguesa. Ainda hoje eu sofro com as preposições em inglês, né, Rob? É in, on or at. Não, gente, Você nunca sabe. As É coisas to que, or for. as coisas que nós usamos com mais frequência fica fácil, mas as coisas que a gente usa com menos frequência é mais difícil. Exato. Então eu vou fazer uma breve revisão sobre esse assunto. E a gente vai praticar um pouquinho também para você ver sendo usado. Então, de maneira geral, nós temos a preposição de, que significa geralmente em inglês of ou from, mas pode ter outras traduções ao inglês dependendo do contexto. Preposições, o sentido delas muda muito dependendo do contexto, né? E nós usamos muito essas preposições com artigos. Então, o e a, quando você diz do e da, não são preposições apenas, né? A palavra do é uma combinação de uma preposição com um artigo, de mais o igual a do. E a palavra da, a mesma coisa, é a combinação da preposição de com o artigo feminino a. Então, seria mais ou menos em inglês, seria referente a of the, porque a e o significam the. É o artigo definido, né? Em português, em inglês tem apenas um, em português nós temos 4. O a, os as. Temos o masculino, o feminino, o masculino plural e o feminino plural. E o mesmo significa, então, of the ou from the, né? Então, por exemplo, eu sou do Brasil. I'm from the Brazil. Porque em português, o Brasil também é the. Não é só os Estados Unidos que tem o the na frente. Outro exemplo, Ana é da Inglaterra. John é dos of the, dos Estados Unidos. Lila é das Filipinas. Eu sou de Teresina. Agora, por quê? Quando que você usa o artigo ou não usa? Esse assunto é um pouquinho mais complexo porque tem muitas regrinhas, muitos detalhes de maneira geral. Você pode considerar que os países são usados com artigos, né? Uma regra simples para você lembrar se um país é feminino ou masculino é se ele termina com a ou não. Isso é uma boa. Então, todos os países que terminam com a e todos os países da Europa, quase todos, são femininos, né? A Alemanha, a Itália. A França. Exato. Então, são muitos países femininos. Não todos, mas muitos. E quase todos os outros são masculinos. Então, essa é uma maneira de ajudar você a lembrar rapidamente o gênero de países. Quando falamos sobre cidades, via de regra, são termos que não são usados com artigo. Você pode considerar que são termos neutros. Então, você vai usar só a preposição de. Então, Rob, de onde você é? Diga a sua cidade, estado e país, com a preposição. Eu sou de Joinville, de Santa Catarina, né? Do estado de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. E eu sou do Brasil. Isso. Então, quando falamos de estados, é super difícil saber se é masculino ou feminino, porque não tem uma regra clara, é muito aleatório. Então, mas essa estrutura que você usou é muito comum, né? Eu sou do estado de. Isto. E aí o nome do estado. Esse é um trick. Daí você bota sempre o do estado e aí de Santa Catarina. E o nome do estado. Exatamente. Rob, eu vou dizer de onde eu sou completo, né? Nome, cidade, de onde estado, você país. é? Eu sou de Teresina. Eu sou do Piauí. Piauí é um termo masculino. Ou do estado do Piauí. E eu sou do Brasil também. Olha, muito bem. Rob, de onde é o nosso amigo Tim? O Tim é dos Estados Unidos. Ele é de Columbus, ou... Eu diria eu acho. De Columbus, que é uma cidade, Columbus, da região ali.
de Ohio, Uhum, do estado, né, de Ohio, uhum. e dos Estados Unidos, porque são os estados que são Exato. unidos, então dos Estados Unidos. Exato. Então, Estados Unidos nós usamos o dos, né, que é o artigo de, mais o artigo não, a preposição de, mais o artigo masculino plural, dos, porque a palavra Estados estados é um substantivo Isso, masculino plural. Isso tudo tem nesse outro vídeo que você já fez, que você já mencionou, né? Exato. Se você quer ir mais a fundo nisso, com explicações, esses vídeos da Virgínia no outro canal são fenomenais, são aulas profundas do português. Isso, e tem exercícios para você praticar. Exato. Rob, de onde são nossos amigos Feli e Alex? Eles são da Alemanha, de Frankfurt. Muito bom. E de onde é o nosso amigo Nuno? O Nuno é de Portugal, Ups, temos uma exceção aqui. uma exceção, da cidade do Porto. Exato. A exceção é Portugal. Portugal é uma exceção, né? Nem Portugal. é do nem dá, é Portugal, de Portugal. É um país, geralmente países são masculinos ou femininos, né? Usamos o artigo, mas Portugal não, é uma exceção. Existem algumas outras. Última pergunta, Rob, de onde era o Cartola? O Cartola era do Rio de Janeiro, da Temos cidade outra do Rio de exceção. Janeiro. Porque algumas cidades, a maioria das cidades nós não usamos com artigo, mas Rio de Janeiro é uma exceção, acho que por causa da palavra Rio, né? Do Rio, Rio de Janeiro, então é um termo masculino. É, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. E eu queria só adicionar um outro detalhezinho do uso das preposições da preposição de e suas variações, da e do. Nós também usamos a preposição de para indicar posse. Uhum. Lembrando que em português nós não usamos apóstrofo S para indicar posse, né? Como se usa no inglês. Então, por exemplo, o carro da Ana quebrou. Carro da Ana. Podemos também dizer o carro de Ana. Podemos, muitas pessoas falam. Uhum. Porque aqui o uso do artigo antes de nomes de pessoas é opcional. Então, as duas formas são corretas. Da Ana ou de Ana. O exemplo masculino seria o carro do Pedro quebrou ou o carro de Pedro. Novamente, o uso do artigo aqui é opcional. Exatamente. É isso. Muito bem, então vamos agora passar para a recomendação de livro da Virgínia dessa semana. Virgínia, que livro você trouxe para nós? Sim, o livro de hoje é este aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem está assistindo ao vídeo. Chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Nós já estudamos esse livro no nosso programa Speaking Brazilian Academy, nosso programa para alunos de nível intermediário e avançado. Então, se você é aluno da academia, vá procurar por este módulo. Eu não lembro o número do módulo, mas você vai encontrar na sua biblioteca de cursos. Este livro é muito interessante porque, como o nome diz, ele foi escrito por uma pessoa, Carolina, que na época, quando ela escreveu, ela morava em uma favela no Brasil, que hoje normalmente nós chamamos de comunidades, e ela vivia em extrema pobreza. Então, é muito poderoso o que ela fez. Ela lia e ela escrevia todos os dias em seu diário, e o sonho dela era ser escritora e publicar um livro, e ela foi atrás, e ela finalmente teve uma oportunidade, acho que um jornalista a encontrou e publicou seu livro. Em algum momento ela conseguiu sair da favela. Ela ainda acho que viveu em pobreza a vida toda, mas pelo menos ela realizou esse sonho que ela tinha de sair da favela. É um livro muito poderoso, que retrata muito a experiência de muitas pessoas que ainda hoje vivem em situações como esta que ela vivia. Então eu vou ler para vocês um trechinho bem pequeno do início do livro. Bem em formato de diário mesmo, muito interessante. Vamos lá. 15 de julho de 1955. Aniversário de minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo. Lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros.
Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho e 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Cruzeiros era a moeda na época no Brasil, né? Exato, exato. Ela era catadora de papel, por isso ela menciona pegar o dinheiro do papel. Ela catava papel na rua e vendia. E é muito interessante a língua que ela usa, é uma língua um pouco diferente da usada hoje. Tem um lado de informalidade, mas também algumas coisas, algumas estruturas ela usa que hoje são consideradas mais formais, como, por exemplo, quando ela diz deu-me pão. No Brasil, hoje em dia, nós falamos ele me deu pão, mas naquela época era mais comum usar essa estrutura ainda no Brasil. Novamente, conectando com o assunto que a gente falou no início do vídeo, né? Verdade. Como a língua está mudando o tempo todo no Brasil. Verdade. É um relato poderosíssimo da realidade de muitas pessoas no Brasil, né? Exato. E ela se tornou uma grande, grande escritora. Maravilhosa. Tem uma outra palavra que ela fala, não tinha um tostão. Tostão não tinha um dinheiro, não tinha nada, um centavo, não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar. Não tinha um tostão, que significa que você não tem dinheiro. Exato. Tanto detalhe em um trecho tão pequeno. É isso, queridos. Eu acho que não é um livro muito difícil para você ler, você que está aprendendo português, então recomendo muitíssimo. Chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada por ficarem conosco até o final e muito obrigada a todos vocês que nos enviaram suas perguntas. Para nos enviar a sua pergunta, visite nosso site speakingbrazilian.com/podcast, speakingbrazilian.com/podcast e lembre-se de baixar a transcrição deste episódio para estudar o conteúdo. O link para baixar sua transcrição e enviar suas perguntas está na descrição deste episódio. E se você estiver interessado em aprender português conosco, visite nosso site para ver os cursos que oferecemos. Na Escola Speaking Brazilian, nós oferecemos cursos digitais, aulas em grupo e aulas particulares. Você vai encontrar todas as informações no nosso site, speakingbrazilian.com. speakingbrazilian.com. Antes de ir embora, lembre-se de seguir ou assinar nosso podcast na sua plataforma favorita para não perder nossos próximos episódios. E se você está gostando, deixe um comentário ou um review, pois isso vai nos ajudar muito a crescer este podcast. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!